essa live ao Senhor Jesus Cristo antes de iniciar. E eu peço para que Ele possa me dar graça para falar sobre esse assunto, para que o Senhor possa me dar renovo, força. Amém? E que os anjos do Senhor possam estar aqui comigo para me dar essa graça de poder ensinar a vocês um pouquinho sobre a libertação. A libertação é um mundo extenso e vasto sobre ensinamentos, mas tudo que a gente faz é em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Nada é possível através do nome de Jesus, e se não for o nome de Jesus e o sangue de Jesus, corra, porque não é do Senhor, amém? Então, todas as coisas são para Ele, por Ele e através do nome dEle. Então, eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. Bom dia para quem está entrando agora, boa tarde, Gabriel Silva. Deus abençoe vocês e vamos avançar. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a Tua doce presença, eu quero consagrar essa live a Ti, Senhor. E em nome de Jesus, eu quero repreender todo ataque externo, Pai. Todo ataque externo contra as nossas vidas, depois dessa live, contra os telefones conectados, em nome de Jesus, contra a rede de Wi-Fi, a internet, as nossas mentes, a nossa família e onde a gente estiver. Eu repreendo todo ataque demoníaco contra a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu consagro essa live, que o Senhor possa me dar graça, Pai, para falar. Em nome de Jesus, eu consagro cada palavra que sai da minha boca, em nome de Jesus. Eu consagro, Pai, a vida das pessoas conectadas aqui, as que vão assistir agora e as que vão assistir depois. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço anjos guerreiros que venham agora, Pai, estar aqui em todo o tempo, para me ajudar, Pai, a mostrar a esse povo que eles podem se libertar das amarras de Satanás, dos inimigos de Deus. Em nome de Jesus, eu consagro esse dia, eu te agradeço, Pai, por esse final de semana que já começou. Em nome de Jesus, que teu nome seja glorificado, Senhor Jesus. Que teu nome seja exaltado. A honra e a glória é para ti e por ti, não é para mim, não é para as pessoas, não é para nada, Pai, que venha de mim, mas é para ti. A honra, a glória, o louvor, a exaltação. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Já comecei aqui a pegar fogo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Obrigada. Então, bom dia para quem está entrando. Glória a Deus. Vamos lá. Libertação não é o fim, é o começo. Os 20% que Deus faz e os 80% é você que precisa fazer. Então, a libertação é um dos atos mais poderosos da graça de Deus na vida de uma pessoa. É quando cadeias invisíveis são quebradas, quando opressões espirituais perdem a autoridade e quando aquilo que aprisionava a alma perde o controle. Mas existe uma verdade que muitos não entendem e por isso continuam presos mesmo depois de serem libertos. Então aqui eu já quero falar algo para vocês. Faz mais ou menos 3 anos e pouco que eu me converti. E depois que eu me converti, eu achava que era só aceitar Jesus, me batizar e continuar a vida. Só que aí eu passei por um processo de libertação, como vocês sabem, que eu falei ontem aqui. O Senhor usou uma serva dele, uma filha que estava no mercado fazendo compras. E o Senhor disse assim: pare agora o que você está fazendo e vá ali no endereço que eu vou te mandar. Então você acha que o Senhor não pode mover céus e terra para ajudar os seus filhos, mas Ele pode fazer o possível e o impossível. Então essa mulher parou as compras, deixou o carrinho lá no meio do supermercado e foi até o meu apartamento. E quando ela chegou lá, ela não entendeu o que é que ela ia fazer ali. E depois de muitas conversas, ela entendeu que o Senhor tinha mandado ela lá onde eu estava, nesse apartamento, para ela fazer a libertação em mim. A libertação de tirar os capetas que estavam em mim. E foi uma tarde inteira, porque eram muitos, não era? Como eu falei ontem. Então, eu achava que esse processo já tinha acabado. Eu passava por essa libertação, né? Manifestei.
Ela expulsava um, manifestava outro. Então isso foi uma tarde inteira. Mas por que foi mais difícil de fazer essa libertação? Porque existia em mim uma mágoa, uma falta de perdão muito grande de uma pessoa que eu tive um relacionamento. E essa pessoa, através da vida que essa pessoa me proporcionava, eu criei muita mágoa. Por isso que eu cheguei a ter câncer. Então, por que estava tão difícil de expulsar os capeta? Porque eu não queria liberar perdão para aquela pessoa. E a libertação só foi feita quando eu liberei o perdão. E eu entendi que enquanto eu não quisesse ser liberta, enquanto eu não liberasse o perdão, as coisas não iriam acontecer. Então, depois que eu comecei a liberar o perdão, eu não sentia vontade, mas eu declarei com a minha boca. Quem está assistindo as lives sabe que eu já venho falando. O perdão não é você sentir, é você decidir. Eu decido perdoar, eu decido quebrar todas as amarras de Satanás, eu declaro com a minha boca e através da declaração, o Senhor vai trazendo o sentimento no seu coração com o tempo. Então, eu comecei a declarar o perdão, eu entendi que eu só poderia ser liberta, nesse caso aqui da libertação, quando eu liberasse o perdão. Enquanto eu não liberasse o perdão para essa pessoa que me fez tanto mal, não tinha como o Senhor me libertar. Então, a partir do momento que eu gritava, eu lembro que eu gritava dentro desse apartamento, e eu gritava dizendo, eu te perdoo em nome de Jesus. Quando eu falava isso, os demônios saíam. Aí manifestava outro. Aí eu dizia de novo, eu te perdoo, eu não quero ficar nem com nenhuma mágoa. Os demônios saíam. E assim foi uma tarde inteira. Então, aí começou o meu processo de libertação. Só que a gente acha, muitas vezes, quando a gente não tem entendimento, porque nós somos, muitas vezes, presos por falta de entendimento. E o brasileiro, ele não gosta de buscar entendimento, sabedoria, não gosta de buscar entender o que está acontecendo na vida deles. Então, enquanto mais eu deixo de buscar entendimento, mais eu fico preso nas amarras de Satanás, porque é isso que ele quer. Ele quer que a gente não busque o entendimento em Deus. Ele quer que a gente busque só meias verdades. Por isso que muita gente hoje está na igreja, muita gente tá na igreja servindo a Deus, mas está presa em cadeias por falta de sabedoria e entendimento. Então, quando essa libertação aconteceu, que essa mulher passou uma tarde para fazer a libertação, que ela tirou os capetas de mim, eu achava que já estava tudo ok. Mas não, ali foi o início da minha libertação. Então, expulsar os demônios é a parte mais fácil. Você acha que é só ali chegar e expulsar? Não, é a parte mais fácil da libertação. Mais fácil não, mas é o início. É o início da libertação, é expulsar os demônios. Agora, depois dos 80% é você que tem que decidir fazer. Então, a libertação é, espiritualmente falando, cerca de 20% do processo. O momento em que Deus intervém, quebra cadeias, expulsa opressões e abre as portas. Essa libertação é 20% do processo. Mas os outros 80% são responsabilidade do homem. Então, é responsabilidade minha e sua, os 80%. Não é só expulsar o demônio e você ir à vida. Se você agora não começar a construir uma casa forte no Senhor, lembra da passagem bíblica que diz assim, o demônio que sai daquela casa, ele anda por lugares áridos e não encontrando uma casa, ele volta para a casa antiga dele para ver se ela está habitada ou não. Casa vazia, ele volta com mais 7 demônios e ali ele habita na pessoa e o estado da pessoa que era antes um estado, ele fica 7 vezes pior. Jesus voltou, glória a Deus. Pois é, irmão, eu tô falando sobre um assunto que Satanás não tá feliz, não. Mas, em nome de Jesus, nós vamos concluir, vou terminar essa live em nome de Jesus e o nome dele vai ser glorificado. Então, para quem acompanha a Andressa Urach, você tá vendo que ela se converteu, ela foi para a igreja. Infelizmente, o que é que ao meu entender eu vejo? Eu não posso aqui apontar dedo ou julgar. Quem sou eu para julgar?
Eu peço a Deus que tenha misericórdia da vida dela. Eu não posso ficar por aí apontando o dedo para ela, não. Eu tenho misericórdia. Misericórdia da vida dela. Eu amo a vida dela e eu peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia dela. Só que eu acredito que quando você tem líderes que estão em Deus, líderes que não olham para o dinheiro, mas olham para Cristo, para a cruz, você avança. Por quê? Porque esses líderes vão ajudar você a crescer espiritualmente. Esses líderes vão ajudar você a se aproximar de Cristo, vão te ensinar a entender o seu chamado e o seu propósito. Mas quando você cai na mão de líderes que só estão olhando, só estão em busca de dinheiro, você, no final ou outro, você vai acabar se perdendo. Por que é que muitas pessoas hoje estão acontecendo tantos escândalos? Ontem eu estava falando com meu pai sobre os escândalos que estão acontecendo. Meu pai é assembleano. O meu pai é diácono da Assembleia, lá em Pernambuco. E vocês devem estar observando que houve, eu não sei se deve fazer uns 2 meses, que houve um escândalo na Assembleia, acho que é lá do lado do Sul. Que o pastor estava tendo um caso com a nora. E o marido da nora sabia disso. Então veja os escândalos vindo. Então assim, se a gente observar hoje, Deus está abrindo as latas do lixo e trazendo toda a podridão dentro da igreja para cima. Porque ele precisa abrir a lata do lixo. O avivamento só pode vir quando o Senhor entrar com a espada dele e abrir a lata do lixo para a podridão que os próprios cristãos estão fazendo dentro da igreja. Então, na igreja hoje, brasileira, ou até de outros lugares do mundo, existe adultério, existe os pastores, os líderes que estão só olhando para o dízimo das pessoas, para o dinheiro. E Cristo, que era para eles olhar, Cristo está bem longe dali. Então eu acredito que o que aconteceu com a Andressa foi isso. Ela caiu nas mãos de líderes, é o que eu acho e o que eu vejo, caiu na mão de líderes que, em vez de ajudar ela a se aproximar de Cristo, ela acabou acontecendo o que aconteceu. Expulsaram os demônios dela, os demônios andaram por lugares áridos e acabaram voltando para a mesma casa. E como encontrar a casa vazia, hoje está 7 vezes pior. Então a vida dela, para quem acompanhou, ela estava servindo a Deus, até a feição da pessoa muda. Quando uma pessoa está em Cristo, o rosto dela é diferente. Quando a sua vida está sendo dominada por demônios, você tem gente que consegue ver de longe. Então, devido os líderes dela serem pessoas que provavelmente, pelo que a gente vê, estavam corrompidos, se você não tiver líderes que te ajudem a se aproximar de Cristo, você, em vez de se aproximar, você vai se afastar. E a sua vida, que já era ruim, vai ficar 7 vezes pior. É isso que eu vejo na vida dela. Então, por isso que eu peço, Deus, tenha misericórdia daquela alma. Misericórdia. Porque a gente não pode julgar essas pessoas. A gente não pode apontar o dedo. Por quê? Porque toda pessoa que está perdida, ela precisa de ajuda. Então a gente não pode ficar julgando, apontando e dizendo, ah, Deus, mas porque mais não, olhe com misericórdia para as pessoas. A Andressa Urach, ela buscou, só que infelizmente a raiz dela não foi firmada na rocha, foi firmada na areia. E a rocha é Cristo. Então, se você não está firmado na rocha, você não tem líderes para te ajudar, você se perde. Então, Deus foi tão bom comigo que o Senhor me mostrou homens de Deus que hoje eu tenho muita gratidão, porque através dessas pessoas eu realmente pude entender e ver que realmente existe um Jesus verdadeiro e que não é esse Jesus que muitos estão pregando. Que é esse Jesus que só está preocupado com dinheiro, fama, só olhando para o material e esquecendo da graça. Amém?
Então, a libertação é, espiritualmente falando, cerca de 20% do processo. O momento em que Deus intervém, quebra cadeias, expulsa opressões. A gente tem que julgar conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que julgar conforme o que está na palavra. Não julgar conforme o que a gente acha, o que a gente vê, o que a gente vive. Conforme o que está na palavra. Conforme o que está na palavra, sim. Mas em vez da gente julgar, a gente tem que ajudar. Quando aquela mulher, Gabriel, aquela mulher que estava em adultério, e os fariseus levaram ela para Jesus. E Jesus estava ali escrevendo no chão. O que foi que Jesus disse depois? Se alguém aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, se Jesus fez isso, e aí foi saindo todo mundo, quando ele se levantou, só estava a mulher, todo mundo foi embora. Por quê? Porque todo mundo ali tinha pecado. Então, quem sou eu para ficar apontando o dedo para as pessoas, sendo que eu também tenho pecado, eu peco todos os dias. Então, a gente tem que seguir a Cristo, não é seguir os fariseus, não. Quem aponta e julga o dedo é fariseu. Mas quem tem misericórdia é Jesus. Jesus teve misericórdia. Agora, segundo a Bíblia, nós podemos sim. Porque quando Jesus... Agora vamos mudar de passagem bíblica. Quando Jesus chegou no templo, que viu as pessoas fazendo da casa dele um comércio, o que foi que ele fez? Ele pegou um chicote e saiu chicoteando todo mundo. Mas por quê? Porque as pessoas estavam fazendo um comércio da casa dele. E é o que muito hoje existe nas igrejas. Então, as pessoas hoje só estão... Muitas pessoas, não posso botar todo mundo no mesmo cesto, muitas pessoas hoje só estão olhando para o que elas vão ganhar. Não para para as almas que elas podem ganhar. Elas estão olhando para o que elas podem ganhar. Então, a gente tem que julgar segundo a reta justiça de Deus, na palavra, o que está na palavra. Não é segundo o que eu acho, o achismo. Quem vive de achismo é Satanás. Quem vive de achismo já está sendo dominado por Satanás. Eu não posso viver de achismo que eu acho. A Bíblia, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não é eu acho. O que você acha, não importa. O que eu acho, não importa. A gente tem que viver segundo a palavra de Deus. Então, o que você acha sobre a vida de uma pessoa que está perdida, que se perdeu, que está na prostituição, você não sabe o que ela passou. Você não sabe o que a Andressa passou. Eu não sei o que a Andressa passou para ela estar vivendo hoje o que ela viveu. Esses dias eu vi um testemunho dela. Ela deu um testemunho desde a conversão dela, o que aconteceu dentro da igreja, o que as pessoas da igreja fizeram com ela, por que ela voltou para a prostituição, por que ela está vivendo isso hoje. Ela foi abusada desde criança. Pessoas abusadas desde criança... São tantos espíritos que habitam ali, arrodeando a vida dela. Espírito da loucura, que é um dos espíritos mais difíceis de tirar na libertação. É o espírito da loucura. Então, assim, a gente não sabe o que cada pessoa passou. Então, quem sou eu para ficar dizendo? Por exemplo, eu vim desse mundo. Só que o que a gente também não pode é também ficar se vitimizando como se a gente fosse a maior vítima do mundo. Mas cada pessoa sabe o que passou nessa vida. Sabe muito bem porque levou a você a cometer tais atos. Mas quando Jesus entra, ele muda tudo. Jesus, ele veio para mudar tudo, para quebrar toda maldição. Exatamente, a Andressa é movida por dinheiro. Mas assim, se vocês sabem um pouco da história dela, eu não tô aqui defendendo ela, mas também não tô aqui para julgar. Eu tô aqui para fazer vocês entender que a gente tem que olhar como um todo. Não é só olhar para o que ela tá fazendo, mas tem que olhar o que foi que levou ela a tá fazendo o que ela tá fazendo. Porque foi assim que Jesus olhou para as pessoas. Se Jesus olhasse para as pessoas se Jesus olhasse por aquela mulher só pelo adultério dela, ela teria sido condenada e tinha sido apedrejada, porque ia ser apedrejado ali, naquela época, era o que era para ter acontecido.
Porque as pessoas que adulteravam as mulheres, era para elas serem apedrejadas até a morte. Mas o que foi que Jesus disse? Se alguém tiver pecado, se alguém não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra. Então, que vocês possam olhar para as pessoas com misericórdia. Porque o que vocês estão vivendo hoje, vocês já estão à frente e vocês estão conseguindo enxergar e olhar para Cristo. Mas quem ainda não está liberto, não enxerga isso que vocês estão vendo. Não enxerga o que vocês estão vivendo. Eu era uma pessoa completamente cega, eu era ambiciosa, eu era mentirosa, eu vivia no meio da prostituição, das drogas, eu fazia tudo por dinheiro. Eu vivia esse mundo. Então quem sou eu para falar, sendo que eu vivi isso, eu não enxergava. Eu nem sabia que existia um Deus. Eu nem sabia que existia um Deus de verdade, que existia um Jesus que poderia me libertar. Eu fui a pessoa mais ambiciosa que vocês já puderam ver. Tudo que eu fazia era por dinheiro. Eu fui em busca disso, eu tive isso, eu tive fama. Mas quando o Senhor Jesus chegou na minha vida e Ele me mostrou a vida que eu tinha, que a venda dos olhos caiu, aí tudo mudou. Tudo mudou. Então, o que eu peço hoje para vocês, em vez de você olhar com olhos de julgamento, olhe com olhos de misericórdia. Porque assim como tem salvação para vocês, tem para essas pessoas também. Só que essas pessoas estão presas em amarras do inimigo. Presas em cadeias. Essas cadeias a quais a maioria aqui já saiu. Essas cadeias que a maioria aqui se libertou. Essas pessoas estão presas. Se eu olhar para as pessoas só com um olhar de julgamento, então quem sou eu? Então é melhor Jesus me levar, porque eu sou a quarta pessoa da Trindade. Que não tem julgamento, que não tem pecado. Então a gente tem que olhar para as pessoas com olhar de misericórdia. Amém? Então vamos continuar aqui. Os 20% da libertação é o processo. E os 80% são de responsabilidade sua e minha. Fechar as portas que foram abertas. Abandonar o pecado. Romper com hábitos antigos. Construir uma vida de comunhão com Deus. Viver em obediência diária. Sheila, tem pessoas que não têm força de sair do pecado. Eu fui uma pessoa que eu não tinha força. Um exemplo, eu usei droga mais ou menos por 16 anos. 16 anos eu usei todos os tipos de drogas que vocês imaginar. E eu não tinha força para pedir ajuda. Eu não tinha força para sair daquilo. Eu achava que eu nunca ia parar de usar droga. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome de Deus e dizer a vocês que tem jeito. Mas eu não tinha força. Quem está ali possuído por Satanás, por demônios, você não tem força, você não enxerga a saída. Você não enxerga, eu não enxergava, eu não tinha força para pedir ajuda. Eu nem imaginava que existia um Jesus que poderia mudar a minha vida. Então, as pessoas que estão dominadas, elas não enxergam. Satanás cega você, Satanás deixa você não escuta, você não ouve, você não enxerga, você não vê. A minha atitude foi, depois de tentar tirar a minha vida muitas vezes, como eu não consegui, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu tentei, depois de tentar desviver muitas vezes, eu disse, Jesus, se você existe, eu quero te conhecer, porque eu não quero mais estar aqui nessa terra. Eu não quero mais viver. Se você existe, eu peço que o Senhor entre na minha vida. Mas por quê? Foi isso sozinha que aconteceu? Não. Porque eu tinha uma família, eu tinha uma mãe, eu tinha um pai e eu tinha um irmão que estavam orando por mim. Enquanto eu estava lá em Dubai, do outro lado do mundo, fazendo tudo que não presta. Mexendo com tudo que vocês possam imaginar, até piores. Coisas que vocês nem imaginam.
Mas eu, por mim, eu não tinha força. Eu não tinha força. Então, muitas vezes a gente olha assim, não, mas você não toma atitude, mas a gente não tem força. Mas Deus é tão bom que tem pessoas na nossa... Se tiver uma pessoa na sua família, uma pessoa que se converta, essa pessoa vai ser a ponte que vai conectar Jesus com a família toda. E foi isso que aconteceu. Mas eu sozinha, eu não tinha força. Amém? Sim, Sheila, é verdade. Tem pessoas que não reconhecem. Mas isso é o Espírito Santo que faz nela. É o Espírito Santo que trabalha nelas. Porque eu era a maior dona da verdade. E tem dias hoje ainda que eu me acho assim. E quando eu tô assim, o Espírito Santo diz, calma, que não é assim não. Você não é dona da verdade, não. Então, antes de vocês apontarem o dedo, tenham misericórdia das pessoas, porque as pessoas precisam de ajuda. Muito mais do que o nosso julgamento. Amém? Então, quando você passa pelo processo de libertação, que é 20%, os 80%, os outros 80% é fechar as portas que foram abertas, abandonar o pecado, romper com hábitos antigos, construir uma vida de comunhão com Deus, viver em obediência diária, porque Deus liberta. Jesus liberta. Através do nome de Jesus você é liberto. Mas é você que precisa permanecer livre. É você que precisa permanecer livre. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quem são os nossos líderes. Porque quando você é liberto, esses líderes vão te ajudar a você permanecer livre. Amém? Então, 1 João 8,36, que fala assim, vamos para a passagem bíblica, deixa eu tomar aqui uma água, ó, o filtro, 1 João 8,36 fala assim, deixa eu ligar aqui. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse versículo revela uma verdade absoluta. A verdadeira libertação vem de Jesus, através do nome de Jesus. Observe algo profundo aqui. Jesus não diz apenas, vocês serão livres. Ele diz, verdadeiramente livres. Isso implica que existem falsas liberdades. Pessoas que dizem estar livres, mas ainda são dominadas por vícios. Os demônios dos vícios, a pessoa tem que ter muita força de vontade para se livrar dela. Os demônios dos vícios, você tem que ter muita força de vontade. E você tem que estar ali com os seus pés em Cristo. Construir a sua casa na rocha. Por que tem muitas pessoas que abandonam, daqui a um tempo voltam? Igual a Andressa. Eu não sei se hoje ela voltou, né, para os vícios da droga, mas voltou para o vício do dinheiro, da prostituição. Pessoas que aparentam estar bem, mas vivem presas emocionalmente. Esse aqui existe muito nos filhos de Deus. Pessoas que dizem que são cristãos, que servem a Deus, mas vivem presas emocionalmente. Precisam de validação de outras pessoas, precisam de atenção de outras pessoas, se não tiver uma pessoa ali para lhe validar, você não vive. Precisa que as pessoas estejam ali te validando, dizendo, ó, vamos, irmão, vamos. Aí você não busca Deus, não lê palavra, não jejua, não ora, mas precisa ter as pessoas ali te validando. Pessoas que frequentam igreja, mas ainda carregam cadeias espirituais. Isso aqui tá cheio a igreja. Cheio. Pessoas que estão indo para a igreja, mas ainda são presos em cadeias. A libertação que Jesus oferece não é superficial. A libertação atinge o espírito, a alma, a mente e as emoções. Mas aqui o ponto mais importante ser liberto não significa automaticamente viver como livre. Muitos foram libertos por Jesus,
mas continuam vivendo como prisioneiros. Por quê? Não renovam a mente. Renovação da mente é todo dia. Não é só às vezes, não é só no domingo. As pessoas muitas vezes não renovam a sua mente, não mudam hábitos. Eu era cheia de hábitos. Cheia. Não fecham as portas espirituais. Não desenvolveram comunhão com Deus. Comunhão com Deus é todo dia. Entenda isso, pelo amor de Jesus Cristo. Comunhão com Deus é todo dia. Como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu não busco Ele todo dia, se eu não vou orar, se eu não vou conversar, se eu não vou adorar? É a mesma construção que você cria com o seu melhor amigo, você tem que criar com Deus. Na verdade, deveria criar com Ele, muito mais do que com pessoas. Então, como é que eu posso desenvolver uma amizade se eu não estou ali todo dia conversando com Deus? Eu não estou todo dia orando. A libertação, ela é um ato. A libertação é um estilo de vida. Então, depois do processo da libertação, é todo dia. Porque a gente tem muita coisa que vem dos nossos antepassados, maldição geracional. Deixa eu ver se o apóstolo Rode está aqui ainda. Tá. O apóstolo Rode, ele está aqui, ele é da Argentina, e ele orou por mim nesse final de semana, no congresso. E aí ele quebrou maldições geracionais dos meus antepassados. Por quê? Porque quando eu acho que já está tudo ok, aí o Senhor usa sempre um filho de Deus para dizer que ainda tem coisa aqui. E já faz mais de 3 anos que eu venho nessa pegada. Então não acho que a libertação é só expulsar o demônio, porque não é. A gente tem maldições. Deus já me deu muitos sonhos falando sobre maldições que vêm da geração do meu pai, da minha avó, que precisam ser quebradas. Então tem maldições que vêm dos nossos antepassados, que a gente acha que está tudo ok, mas estão aqui agindo na nossa vida. Por isso que muitas vezes a nossa vida não avança. Porque tem maldições que não foram culpa nossa, mas que estão na nossa vida aqui. Amém? Mateus, eu quero abrir Mateus 12, do 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, foi a passagem que eu acabei de falar, buscando repouso e não o encontra, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, a encontra desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração perversa. Então esse versículo aqui é muito vivo nos nossos dias. Foi o que aconteceu com a Andressa. Então, se antes ela tinha uma vida, hoje, vocês acham que ela está enxergando o que ela está fazendo? Que ela tem ciência do que ela está fazendo? Oh, glória, tem um manto novo, aleluia. Então, vocês acham que a Andressa, ela está ciente do que está acontecendo na vida dela? Se ela está sendo totalmente dominada? Então, tenham misericórdia. Tenham misericórdia, porque Satanás, quando ele está na nossa vida, ele arregaça com tudo. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E quando são demônios que estão na nossa vida, eles arregaçam com tudo. A nossa alma, o nosso corpo. Amém? Então, esse é um dos textos mais ignorados e mais perigosos sobre libertação. Jesus revela aqui um princípio espiritual sério. Uma vida vazia depois da libertação é um convite para uma opressão ainda maior. Então, se você foi liberto e você não busca Deus, você realmente não constrói uma firmeza na palavra, no jejum, na oração, na busca por Deus, depois é muito maior. É muito maior. Então, o que ela vivia antes, agora é 7 vezes pior. Imagine. Essa pessoa não enxerga o que faz, não sabe muitas vezes o que faz. Está totalmente dominada.
por caixas e mais caixas de demônios. Então, observe, o espírito sai, houve libertação. A casa fica limpa, que é o nosso corpo, a nossa alma. Amém, Maria Melo. Amém. Que Deus possa, através da minha vida, te ensinar mais e mais. Amém? E o nome dele seja glorificado. Então, o espírito sai, houve uma libertação. A casa fica limpa. A casa é o nosso corpo. O demônio, ele se aloja na alma ou no corpo, nos órgãos. O demônio, ele não se aloja no espírito, ele se aloja na alma ou no corpo, nos órgãos. Por isso que muitas vezes as pessoas estão doentes e quando você expulsa o demônio, ela é curada. Porque aquele demônio estava ali trabalhando, um exemplo, no pâncreas. Aí você expulsa. Aquela pessoa é curada. Porque os demônios estavam ali naquele órgão. Amém? Então a casa fica limpa. Houve uma transformação inicial. Mas está vazia. Não houve preenchimento com Deus. Então o demônio sai, a casa fica vazia e não houve o preenchimento. Se não houver o preenchimento, aí vem o problema. O inimigo não volta sozinho, ele volta com mais força. Então o que era aquela situação fica pior 7 vezes. Isso nos ensina aqui algo profundo. Libertação sem preenchimento espiritual é temporário. Hoje muitas pessoas querem expulsar demônios, mas não querem oração. Querem ser libertas, mas não querem santidade. Hoje as pessoas não buscam santidade. Busque santidade. Feche as portas. Como é que eu posso buscar a santidade se eu só faço julgar, reclamar, murmurar, não quero largar os pecados de estimação, transformo o meu telefone no meu bezerro de ouro, em vez de eu orar, eu só vivo no telefone, não largo o telefone, porque eu não posso largar, porque é meu bezerro de ouro. Então busque se santificar, e se santificar, meu amigo e minha amiga, é todo dia. Amém? Então, vamos lá. O problema não é expulsar, é manter fechado. Não. Expulsar demônios, mas não querem oração. Ser libertos. As pessoas querem ser libertas, mas não querem santidade. Querem receber poder, mas não querem obedecer. Se eu não obedeço a Deus, se eu não busco a santidade, eu posso ser liberta, mas aquela casa não continua limpa. Exatamente. Tenho que odiar o diabo. É tão bonitinho o diablo. Diablo é ótimo. A paz, Valdinete. Então, as pessoas querem receber poder, mas não querem obediência. Se eu não obedeço a Deus, não tem como eu avançar. Obediência a Deus não é, nem todo mundo quer. Obediência a Deus é eu querendo fazer algo e o Senhor diz, não faça aquilo. Não vá fazer isso. Não fique julgando, fique calado. Não se levante contra ninguém. E você querendo fazer ali a sua carne gritando. Obediência é eu querer fazer algo e eu não fazer porque eu sei que aquilo não vai agradar a Deus. E muitas vezes o Senhor nesses dias da Páscoa, que é o Pessá, né, lá em Israel, que é 7 dias que eles passam a Páscoa em Israel, foi 7 dias que o Senhor me amassou muito. Me amassou muito, porque nesses dias o Senhor me mostrou iniquidades que eu preciso largar. Às vezes, muitas vezes eu quero ali avançar, que eu quero, no caso, avançar para a minha carne querendo gritar, para eu ficar falando coisas que a minha alma está querendo, e o Senhor dizer, não, calma, se cale, ande mais 1 milha. Então o Senhor precisa muitas vezes nos amassar para sair o azeite. E só sai o azeite quando o Senhor nos amassa. Se eu estou vivendo confortável, o cristão não foi chamado para viver confortável. Se eu estou vivendo confortável, tem alguma coisa errada. Então o problema não é expulsar, é manter fechado aquilo que foi aberto. O problema é manter
manter fechado a porta que você já expulsou os demônios. Então, aplicando para os nossos dias, se Deus te libertou de vícios, você precisa mudar ambientes. Se Deus te libertou dos vícios, por que que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não poderia continuar em Dubai? Eu não poderia continuar em Dubai. Porque eu sei o que eu gosto. Deus sabe o que eu gosto e Satanás também sabe o que eu gosto. Se eu continuasse lá em Dubai, naquele tempo que eu ainda não tinha sido realmente, não tinha me firmado em Cristo, eu estava no início da minha conversão, qualquer coisinha ali ia me puxar de volta. Porque Satanás sabe o que você gosta. Ele te estuda e te observa há muitos anos. Ele observa você, ele observa os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, as suas gerações de anos e anos e anos. Ele vem te observando. Você sabe que acha que ele não sabe o que você gosta? Você acha que você é muito esperto? Satanás sabe o que você gosta, o que pode tirar você da presença de Deus. Por isso que a gente tem que se manter em santidade. Se eu todos os dias não me humilhar e dizer, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Sem ti eu não posso nada. Sem ti eu não posso nem abrir os olhos. Aí eu boto totalmente, não, eu tô liberta, eu sou... Você não é nada. Sem Cristo, você não é nada, você não pode nada. Satanás, ele não toca na nossa vida porque existe uma barreira de proteção sobre a nossa vida. E sem essa barreira, ele arregaça com tudo. Só que a gente precisa procurar a santidade. Por que é que Jó passou por tudo aquilo? Porque a barreira foi tirada, com permissão de Deus. Satanás pediu para tocar na vida de Jó, tocar nas coisas dele. E o Senhor permitiu, o Senhor só não deixou tocar na vida dele. Então essa barreira de proteção tem na nossa vida também. Mas a gente precisa continuar em santidade, buscando santidade. Para que ele não venha, como diz o meu apóstolo, o menininho lá de baixo, não venha tocar na nossa vida. Amém? Então o problema não é só expulsar, é manter fechado o que foi aberto. Aplicando aos nossos dias, se Deus te libertou de vícios, você precisa mudar os ambientes. Relacionamentos tóxicos. Essa aqui é profundo. Você precisa cortar os laços. Eu precisei cortar os laços com a pessoa que eu tive um relacionamento. Perdoei, amém. A gente precisa perdoar. A gente precisa perdoar. Mas perdoar não quer dizer conviver. Então, eu perdoei, eu liberei o perdão, mas não quero. Não quero contato, não quero. Porque eu sei para mim o quanto foi doloroso. Então a gente precisa cortar os laços com essas pessoas que nos fazem mal. Você tem que perdoar. Mas você não é, ó, na Bíblia não tem lugar nenhum que diz você tem que viver com as pessoas que te fazem mal. Não, a Bíblia não diz isso. Pecados ocultos, você precisa viver em santidade, largar os pecados que você muitas vezes está levando como se fosse seu animalzinho de estimação. Quando você fala mal de uma pessoa, é o pecado da maledicência. Maledicência é falar mal de outra pessoa. Isso é algo que acontecia, que acontece muito na minha família, por exemplo. E quando eu vejo, eu já disse, Senhor, todas as vezes que eu estiver falando algo e não te agradar, eu quero que o Senhor me corrija. Eu quero que o Senhor, na hora, me corrija. E quando eu estou fazendo alguma coisa, falando mal, ou até pensando, vocês não têm noção, quando eu estou pensando, o Espírito Santo de Deus, aquele a quem habita dentro de mim e que está comigo em todo o tempo, ele me traz um peso que parece que tem um saco aqui no meu coração. Então, peço ao Espírito Santo, me ajude. Me ajude todas as vezes que eu fizer algo que não te agradar, me ajude, me exorte. Me dê um sinal, pese no meu coração, mas me ajude para que eu não continue cometendo esse pecado.
E assim ele vai te ajudando e você vai largando aquela iniquidade que muitas vezes está ali presa em você e você acha que você não está cometendo, mas você está. A iniquidade é um dos pecados mais difíceis da gente tirar, porque a gente comete, a iniquidade é quando você comete o pecado e você acha que aquilo ali é normal. Amém? Então, porque se a casa, que é a sua vida, ficar vazia, ela será ocupada novamente. Então, preencha essa casa que é você do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, do jejum, da oração, da busca por santidade. Gálatas 5:1. Vamos para Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Esse versículo aqui revela o equilíbrio perfeito entre o que Deus faz e o que o homem deve fazer. Se Cristo nos libertou, isso é graça. Permanecei firmes, isso é responsabilidade. Então, se Cristo libertou você, você agora precisa permanecer firme. E permanecer firme é de responsabilidade sua e minha. Amém? Então, Paulo está dizendo, você pode voltar a ser escravo depois de ter sido liberto. Então, se você não vigia, você pode voltar a ser escravo. Por isso que a Bíblia diz que é de glória em glória, de vitória em vitória. Essa glória, vitória é todo dia. Não é só uma vez. Não é só quando você passa pela libertação. É diário. Isso acontece porque a pessoa volta aos mesmos pecados. Quando você pode voltar a ser escravo depois de ser liberto. A pessoa volta aos mesmos pecados, retoma velhos hábitos, reabre portas espirituais, relaxa na vida com Deus, por exemplo. Continua falando mal das pessoas, porque você acha que é santo. Aí fica falando mal das pessoas. Aí fica julgando as pessoas, porque você acha que você está santo demais. Você é a quarta pessoa da Trindade. Você não abandona certos pecados que está impregnado na sua alma. Então, muitos querem liberdade sem compromisso. Mas no reino de Deus, liberdade sem obediência não existe. Não existe liberdade sem obediência a Deus. E o que é obediência? É saber o que está aqui na palavra de Deus. Então, por isso que eu digo, não julgue segundo o que você acha, mas é segundo conforme o que está na palavra de Deus. É sim ou não. É o que está aqui. O que for fora daqui é anátema, maldita. Amém? Então, Deus abre a porta da prisão, mas é você que decide não voltar para dentro dela. Deus abre a porta da prisão, mas é você que decide não voltar para dentro dela. Quem não fecha portas espirituais, convida a opressão de volta. Se você não fecha as portas, você está convidando a opressão para entrar de novo na sua vida. Libertação sem transformação é apenas um alívio temporário. Se você foi liberto, você é liberto, se não há transformação, é um alívio temporário, daqui a pouco volta. Não adianta expulsar o mal se você não convida Deus para habitar. Amém? A liberdade começa no altar, mas é mantida na rotina diária da busca de Deus. Oração, jejum, palavra, adoração. Você não luta para ser livre, você luta porque você já foi liberto. Amém? Então, a conclusão, a gente está passando um pouquinho do horário, mas amém. O Senhor sabe que esse tema libertação é um tema muito grande. E eu teria aqui que falar durante um mês com vocês. Mas o Senhor é maravilhoso e vamos avançar cada vez mais. Amém? Então, deixa eu ver aqui. Eu quero falar um pouquinho da conclusão para a gente finalizar. A libertação é real. Deus ainda liberta. Deus liberta. Jesus ainda quebra cadeias. Então, não acho que você não pode ser liberto, ou que você não consegue ser liberto. Você consegue, sim. Mas busque, tem que buscar. Se você ficar esperando as coisas cair do céu, ela não vai cair do céu. Quem caiu do céu foi o anjo. O anjo que caiu do céu.
Existe uma geração que está sendo enganada porque busca experiências, mas não transformação. Então, em vez de você buscar ficar vivendo experiências, busque uma transformação. E através da transformação virão as experiências. Querem momentos espirituais as pessoas? Amém, apóstolo Rode. Fica com Deus. Deus abençoe. As pessoas querem momentos espirituais, mas não querem uma vida espiritual. Então só querem os momentos, viver na emoção, mas não querem uma vida espiritual. Querem sair da prisão, mas continuam apaixonadas pelas correntes. Isso é acontece muito nas pessoas. A verdade é dura, mas é necessária. O maior inimigo da sua libertação não é o diabo. É a porta que você insiste em deixar aberta. Aleluia. Deus faz a parte dele. Ele quebra, ele liberta e ele transforma. Mas depois disso, depois da quebra, depois da libertação e da transformação, começa o verdadeiro processo da libertação na nossa vida. Então, expulsar demônios é o início. Mas o verdadeiro processo vai começar depois da libertação, que é resistir ao pecado, negar a si mesmo. O negar a si mesmo é o que muitos não querem. Porque a nossa luta não é nem contra demônios. É contra o nosso velho eu. Porque o nosso velho eu grita. O nosso velho eu quer ser orgulhoso. O nosso velho eu quer ser o entendedor das coisas. O nosso velho eu quer levar a gente muitas vezes à soberba. O nosso velho eu quer mostrar que a gente sabe muito. O nosso velho eu não quer aceitar o que as pessoas estão querendo te ajudar, porque você já acha que sabe muito. O nosso velho eu continua muitas vezes dando um jeitinho brasileiro. Então, a libertação é feita. Mas ali vai começar o processo. E você dizer não para si mesmo é um dos mais difíceis. Porque nem todo mundo quer deixar os hábitos da sua carne. Então, depois da libertação, que é 20%, aí começa realmente o processo. Que é resistir ao pecado e quer negar a si mesmo, buscar intimidade com Deus diária e viver em santidade. E agora, não basta apenas entender, é hora de orar. Nesse processo, não é só o entendimento. Aí você tem que botar a oração no seu dia a dia. Amém? Então, para finalizar, eu tô aqui com uma apostila só sobre libertação, que é poderosa, e aos pouquinhos eu vou podendo trazer algumas coisas para vocês. Mas esse tema é muito grande, porque a libertação, expulsar os demônios é só 20%. Amém? Então, eu quero fazer agora uma oração de libertação pela vida de vocês. Amém? Então, se você puder, concorde comigo no mundo espiritual e diga: eu concordo com Heloísa, com a oração de Heloísa no mundo espiritual. Em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer uma oração. Se você puder agora, feche seus olhos. Se não puder, entre em espírito, descruze braço, descruze perna e se abra para essa oração que eu quero fazer. Amém? Deixa eu me organizar aqui na cadeira. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Amém? Podemos? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti nesse momento, reconhecendo que preciso da Tua libertação, mas também da Tua transformação. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, quebra agora toda cadeia espiritual, toda opressão, toda influência maligna que ainda tenta agir na minha vida. Arranca, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, pecados escondidos, pensamentos aprisionados, hábitos que me afastam de Ti, vínculos espirituais errados. Eu renuncio agora, em nome de Jesus, tudo o que abriu portas na minha vida. Eu fecho portas agora. Portas do pecado, portas de desobediência, portas de relacionamento que não vem de Ti,
portas de prática que entristecem o teu espírito. Eu declaro: minha vida pertence a ti. Espírito Santo, vem habitar em mim, preenche todo espaço vazio, ocupa todo lugar que antes foi território de opressão. Me dá força para permanecer firme, me dá disciplina para viver em santidade, me dá consciência espiritual para não voltar ao que me aprisionava. Eu não quero apenas ser liberto, eu quero viver livre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Poderoso, poderoso. O Senhor é bom. Nunca esqueça disso, que o Senhor está aqui para... O Senhor, o Espírito Santo, Ele quer fazer de você um vaso santo na mão dEle. Mas Ele só vai fazer esse vaso do jeito que Ele quer, se você permitir. Enquanto você não permitir, Ele não faz. Porque Ele não é mal educado. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe esse final de semana. Que o Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações. Que o Senhor Jesus possa habitar em você mais e mais, te libertando de tudo o que não serve mais na sua vida. Amém? Se você puder, compartilha com outras pessoas essa live. E quem perdeu o início da live, assista desde o início. Hoje a gente falou sobre libertação. Esse é um tema que eu quero, se o Senhor me permitir, eu quero falar nos próximos dias sobre libertação, porque a gente precisa aprender. Que a gente precisa se libertar de toda a cadeia do inimigo. E também se libertar do nosso velho eu. Que é uma das coisas mais difíceis e demoradas. É a gente dizer não para nós mesmos. Amém? Um beijo no seu coração. Bom final de semana. Deus abençoe vocês. Na segunda-feira a gente volta para mais uma live poderosa. Um estudo bíblico. Em nome de Jesus. E se você puder, passe para outras pessoas essa live. Amém? As pessoas precisam aprender que tem jeito para elas também. Amém? Olhe para as pessoas com um olhar de misericórdia e de amor. Faça aquilo que Jesus fez. Não olhe com um olhar de julgamento ou de que você é o santarrão. Nós estamos aqui para aumentar essa corrente. Essa corrente é para morar no reino de Deus. Amém? Um beijo no seu coração, até segunda-feira. Sejam abençoados pelo nome de Jesus. E até segunda-feira, 11h30 da manhã.